Olá, turma da terceira série, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Cristiane falando. Hoje nós teremos aula de filosofia, tá? Então, por favor, acompanhem com a apostila. Terceira série, filosofia, capítulo 4, aula 2. Tema de hoje, filosofia contemporânea, mas o assunto abordado será a indústria cultural. Só recapitulando, pessoal, na aula anterior nós falamos sobre a Escola de Frankfurt, que foi uma escola criada por alguns intelectuais em 1920, E qual era o objetivo que eles tinham? Estudar, a crise do homem contemporâneo, estudar a nova sociedade que surgia ali no começo do século XX, E toda aquela mudança de comportamento gerada pelas mudanças que ocorreram na sociedade de forma muito rápida, Então vamos dar uma recapitulada rapidinho aqui, vamos lá. Bom, Escola de Frankfurt, Escola do Pensamento Sociológico e Filosófico, fundada em 1920, cujo objetivo era analisar as mudanças da sociedade e fazer uma crítica social dos novos comportamentos. Bom, essa escola foi construída com base nas ideias marxistas e freudianas. Por quê? Por que marxistas? Porque tinha uma visão econômica e freudianas uma visão psicológica, Vocês vão entender o porquê disso. Bom, a Escola de Frankfurt era composta por Theodor Adorno, Max Horkheim, Walter Benjamin e Hugh Habermas, ok? Conceito de indústria cultural foi um termo criado pelos filósofos da Escola de Frankfurt, Theodor Adorno e Max Horkheim, especificamente, para designar o quê? A indústria de massa, veiculada e reforçada pelos meios de comunicação. Segundo eles, essa indústria do divertimento massificaria a sociedade e tornaria os comportamentos humanos homogêneos, ou seja, comportamentos iguais, pessoas se comportando e pensando da mesma forma, Então vamos lá. A indústria cultural visa o quê, pessoal? O consumo e o lucro. De que forma? Banalizando a cultura clássica. Vamos por partes, tá? Bom, pegou aqui. Devido às mudanças que ocorreram de forma tão rápida no começo do século XX, foi realmente uma revolução na sociedade, o que aconteceu, pessoal? O homem contemporâneo entrou numa crise, Uma crise emocional, uma crise financeira, porque ele não conseguiu acompanhar toda essa tecnologia, que até hoje não consegue acompanhar, Então, o que acontece? Essa escola surgiu para analisar esse comportamento e fazer uma crítica, dessa sociedade que estava em mudança, Será que essa mudança foi uma mudança positiva ou negativa, Não vamos julgar, vamos apenas analisar, ok? E por que essa escola sociológica e filosófica, ela foi fundada com bases em teorias marxistas e freudianas? Bom, marxista por uma questão econômica, Toda essa revolução tecnológica, social, econômica, que ocorreu dentro daquela temporalidade, foi com o objetivo quê? De fazer girar a roda do capitalismo, Consumo, ok? E aí, para uma pessoa consumir, você tem que mexer com o psicológico dela, com o emocional dela, Ninguém compra nada sem estar motivado a comprar. A experiência de compra é uma experiência que traz muita satisfação a quem compra, ao consumidor. Ele se sente feliz, é uma felicidade momentânea, é um prazer momentâneo, Isso aí a gente não pode negar. Todos sentem um prazer, uma satisfação no ato de comprar alguma coisa, Porque simplesmente você, vamos supor, celular, tá? Celular ali, de última geração, com vários aplicativos, com alta tecnologia. Você simplesmente não está comprando um aparelho para satisfazer as suas necessidades de comunicação com as outras pessoas e com o mundo, Com o trabalho, a questão do trabalho, Que hoje em dia o celular virou um instrumento de trabalho também.
Você está comprando também para satisfazer o seu ego, a sua vaidade, né? Todos nós temos isso. Para alguém ver que você comprou alguma coisa, né? Um celular, enfim. Então, essa sociedade em transformação, ela vai trabalhar com esses dois pilares, né? Economia e o psique, a psicologia. Tanto é que os vendedores, eles são treinados, primeiramente, para trabalhar com o emocional das pessoas, né? Um vendedor te trata muito bem, ele conversa muito com você, para no final, né, falar da questão do preço sobre aquele produto, né? Primeiro ele vai apresentar todas as vantagens possíveis e imagináveis. Só no finalzinho que ele vai falar da questão do preço ali, da forma de pagamento, tá? Então, essa indústria cultural é uma indústria que visa o lucro e o consumo, ok? Então vamos lá. Para designar a indústria de massa veiculada e reforçada pelos meios de comunicação. Bom, eles já falavam nesse assunto desde aquela época. Hoje em dia, então, pessoal, vamos fazer um link, né, com o mundo de hoje. Nós somos bombardeados por propaganda o tempo todo, em todos os meios de comunicação, internet, televisão, né, rádio, outdoor, enfim, é o tempo todo. Propaganda, 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 né? E aquilo vai entrando na sua cabeça, né? E aquilo que você acha que precisa daquele produto, né? Você acaba achando que precisa, mas na verdade, muitas vezes você deseja esse produto. Então, as mídias, né? Os meios de comunicação, eles têm todo um trabalho de psicologia por trás disso. Uma inofensiva propaganda, ela é preparada com a intenção de atingir o seu emocional, né? Hoje em dia as propagandas, elas não são tão diretas, né? Elas são implícitas, mas antigamente as propagandas eram muito diretas, né? Se vocês procurarem na internet, tem propagandas que falavam assim: eu tenho, você não tem. Né? Um merchan assim, bem agressivo, né? Para você poder consumir e se encaixar ali no padrão das pessoas que tinham aquele poder aquisitivo, né? Então é mexer totalmente com o emocional da pessoa, né? Bom, a indústria cultural, como eu já falei, visa o lucro e o consumo, banalizando a cultura erudita, retirando da cultura da arte o seu valor e a sua autenticidade. Assim, a arte foi transformada em um produto pronto e embalado para ser consumido. A arte sendo transformada em entretenimento e em diversão. Bom, tem dois lados, um lado positivo e um lado negativo. Por quê? Porque a arte, até bem pouco tempo atrás, ela era acessível só para uma elite, né? Para uma camada da sociedade que tinha um poder aquisitivo maior. Bom, com a questão da indústria cultural, essa arte tão original, né, tão elitizada, ela se popularizou, né, pessoal? Para vocês terem uma ideia, hoje em dia você pode ter uma reprodução de um quadro famoso na sua casa, né? Por quê? Porque existem impressoras que são perfeitas, né? Fazem cópias com uma perfeição que fica até difícil você dizer o que é verdadeiro e o que é falso ali, né? Você tem acesso a museus virtuais, né? Você tem acesso... Agora na pandemia não, porque está fechado, mas até pouco tempo atrás você tinha acesso a museu, a exposições de arte, né? A artistas que antes eram pessoas inacessíveis, né? E aí, de repente, você ia no centro cultural, você tinha acesso a ver uma exposição sobre o Egito Antigo, sobre Mondrian, né? Sobre Leonardo da Vinci, Michelangelo e por aí vai, né? Então, essa massificação, ela tem um ponto positivo. Todo mundo tem acesso à arte. Porém, né, aquela originalidade da peça perdeu a autenticidade, perdeu a credibilidade, né? Foram feitas cópias, cópias e mais cópias, entendeu? Então esse valor
essa áurea, esse encantamento, né, que a arte proporciona, ela foi perdendo, foi sendo banalizada pela a indústria cultural, pela essa indústria de consumo, né? A diversão virou uma forma extremamente lucrativa, né? A indústria do entretenimento é a que mais fatura atualmente. Por exemplo, com essa questão da pandemia, né? Nós estamos consumindo muita cultura, muito entretenimento digital, virtual, não é verdade? E muita coisa está sendo reproduzida e reproduzida assim, sem controle, né? Então, todo aquele encantamento, né, toda aquela sofisticação da obra de arte original, ela foi perdendo. Foi perdendo valor, de certa forma, com o tempo, né? Porque a arte foi banalizada para atender ao consumo desenfreado, né? Então vamos lá. Bom, a indústria cultural junta elementos da cultura erudita, né? Cultura clássica, com elementos da cultura pop e lança um produto que agrada a todos, né? A massa, ao povo, e todo mundo vai consumir aquele produto. Quanto mais propaganda, mais consumidores, né? Exemplo, cinema, música. Alienação e consumo desenfreado. A pergunta que precisamos fazer: eu preciso desse tipo de entretenimento? Eu preciso de um produto ou eu desejo esse produto? Essa pergunta nós temos que fazer o tempo todo. Eu preciso desse produto ou eu desejo esse produto? Na hora de consumir, nós temos que trabalhar com a questão do consumo consciente, né? Realmente eu preciso disso? Ou eu desejo esse aparelho, esse quadro, essa roupa, esse sapato, né? Então a gente começa a questionar, né? Eu vou consumir um determinado produto que eu sei que usa mão de obra análoga à escravidão. Eu vou consumir um produto que sacrifica um animal, né? Uma bolsa de couro, enfim. Tudo isso deve ser pensado. Principalmente vocês que são jovens, né? É uma nova geração. Por quê? Porque o consumo ele tem que ser consciente, pessoal. É importante que vocês consumam aquilo que vocês precisam, tá? Lógico, existe a questão da diversão. A diversão ela é importante, ela é necessária, mas ela também tem que ser consciente, tá? Então, esse assunto ele é extremamente importante, né? Ele é extremamente profundo, tá? E eu quero que vocês reflitam sobre isso, até para a vida de vocês, ok? Bom, análise do consumo. Consumidor passivo, desvalorização da cultura clássica, transformar a arte em um enlatado, cultura pop. Alienação e consumo desenfreado. Cultura de massa é diferente da cultura popular. Essa é a original. Bom, a questão do consumidor passivo, pessoal, é aquele consumidor, né, que está vendo ali uma propaganda e automaticamente ele vai lá na internet e compra porque gostou, porque achou legal, porque estava na propaganda. Mas ele nem precisava daquele produto. Então ele recebe, ele é bombardeado, né, por todas as propagandas e ele acaba consumindo por indução, tá? Desvalorização da cultura clássica, ou seja, eu já não valorizo mais uma peça porque eu sei que ela não é mais original. Existem milhões de cópias, então ela perde um valor, né? Transformar a arte em um enlatado, ou seja, eu preciso alimentar o consumo, né? Então, eu transformo aquela arte, eu reproduzo milhares de vezes e vendo aquilo, né? Como um quadro, como um decalque, como uma estampa de camiseta, né? Então, eu preciso alimentar essa indústria cultural, essa indústria do consumo, ok? Cultura pop. É a cultura que nós vivenciamos aí diariamente, né? Que está no dia a dia, no senso comum, tá? Alienação e consumo desenfreado. Isso aí, pessoal, existe, tá? Mas é o que eu falo para vocês. Isso tem que ser transformado em
consumo consciente, ok? Porque não é saudável nem pra gente, nem pro planeta, tá? Cultura de massa é diferente da cultura popular, essa é original. Então, o importante é que vocês consigam diferenciar o que é cultura de massa, aquilo que é reproduzido incessantemente, e o que é cultura popular. E valorizar a cultura popular. A cultura popular é a cultura de uma determinada região, né? Com as suas tradições, com a sua música, com a sua dança, com as suas comidas típicas, com o artesanato, né? É muito legal isso, quando a gente vai numa feira cultural, a gente vê tanta coisa, tanto artesanato bonito. Ah, esse aqui é do Nordeste, esse aqui é do Centro-Oeste, esse aqui é do Norte, esse aqui é do Sul. O brasileiro, ele tem que aprender a valorizar as coisas do nosso país, né? Geralmente, o brasileiro valoriza muito o que vem de lá de fora, mas não valoriza as coisas da nossa terra. Então, a cultura popular, né? Os produtos dessa cultura popular, eles têm que ser valorizados, principalmente a questão do artesanato, das roupas, né? Da matéria-prima. Isso é importante, pessoal. Bom, entretenimento é utilizado para alienação. Se ocupar seu tempo vago com diversão, não lhe sobra tempo para reflexão. A diversão usa estereótipos, filmes, músicas, né? Ou seja, a mídia tenta manter o indivíduo o tempo todo ocupado, né? Por exemplo, se você ficar lá no videogame 6, 8 horas por dia, né? Qual o tempo que vai sobrar para você refletir se você está sendo consumido pelo produto? Você está consumindo o produto, mas você também está sendo consumido por esse produto, né? Então, a aula de hoje, né? Nós estamos falando sobre filosofia, nós estamos falando sobre indústria cultural, né? É uma indústria que precisa vender, né? Que faz com que o indivíduo consuma desenfreadamente, sem dar tempo dele refletir. Então, qual é o objetivo da aula de hoje? Para a nossa vida, né? Parar para pensar se eu preciso ou se eu desejo tal produto. É preciso ter esse tempo, pessoal, para refletir. Não se deixar levar por propagandas e propagandas e propagandas. Tá? Se você tem um celular que ainda funciona, que ainda está atendendo as suas necessidades, para que trocar? Vai aumentar o lixo eletrônico do planeta. Pense nisso. Tudo bem. O produto ele já vem da fábrica com um tempo determinado de utilidades, né? Aí começam a surgir aplicativos que o seu celular, o nosso celular já não suporta, né? Você é obrigado a trocar. É uma briga intensa, né? Entre o consumo desenfreado e o consumo consciente. Mas vale a pena, pessoal. Tá? Além de você fazer uma economia, você vai estar ajudando o planeta a ser preservado, né? A gente tem que pensar nisso também. O que eu faço com o meu lixo eletrônico, né? O que eu faço com o que sobra desse consumo desenfreado, tá? Então, assim, filosofia não dá respostas prontas, mas estimula o indivíduo a pensar, tá bom? Bom, com questão AD2, vamos lá. AD2, capítulo 4, aula 2. 1. Explique essa frase. Mudam-se os tempos, mudam-se as necessidades ou as vontades. Pessoal, é para parar e pensar, tá? Se expressem, fiquem livres, se expressem, tá? Não se preocupem com padrões, não se preocupem em serem politicamente corretos, tá? Eu quero que vocês se expressem. Bom, com relação ao questionário, exercícios diversos, número 7, página 20, questões 7, 8 e 9, tá? Eu vou ficando por aqui, desejando a todos tudo de muito bom, fiquem com Deus e até a próxima aula.